De volta à política, o presidente Lula está em Buenos Aires, na Argentina, e participa hoje da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Os detalhes com Marília Sena. Lula e a comitiva embarcaram para Buenos Aires no começo da noite de domingo. Na véspera, o presidente do Brasil e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, divulgaram uma carta enaltecendo a relação entre os dois países. No texto, publicado no jornal Perfil de Buenos Aires, os mandatários ressaltam questões comuns como a reindustrialização, criação de empregos de qualidade e investimento em inovação tecnológica, que precisam ser discutidas entre as maiores economias da América do Sul. Lula e Fernandes também citam a criação de uma moeda comum entre a América do Sul. A intenção entre os dois presidentes é reduzir a dependência do dólar, mas não há consenso dentro da equipe econômica sobre a viabilidade da medida. Já o ministro da Economia argentino, Sérgio Massa, disse em entrevista ao jornal Financial Times que a ideia da nova moeda será discutida nesta semana em Buenos Aires e que o projeto a longo prazo é um convite aos países da América do Sul. Para o professor de Relações Internacionais da USP e especialista em América Latina, Alberto Pfeiffer, a possibilidade de uma moeda única entre Brasil e Argentina é remota. Porque para ter uma moeda comum, uma moeda única, você precisa ter política monetária, no mínimo, harmonizada, que é algo que não faz nenhum sentido. O Brasil hoje tem um Banco Central independente, o Brasil hoje tem uma política fiscal bastante crível. Então, enquanto a Argentina não tem isso, né? A Argentina passa por um processo inflacionário, descalabro das contas públicas, não há a mínima possibilidade disso acontecer no curto, no médio, eu diria no longo prazo. Tem que ser um projeto muito bem organizado, porque para que isso aconteça tem que haver coordenação macroeconômica, harmonização monetária, são vários passos até que se possa chegar a uma moeda comum. Então, não creio que seja o caso, não, de se ter qualquer tipo de perspectiva concreta sobre isso. O presidente Lula vai participar da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latinos, Americanos e Caribenhos. Também está previsto o encontro de Lula com outros líderes da América do Sul e o presidente deve ir ao Uruguai. Na ausência de Lula, quem assume o Palácio do Planalto é o seu vice, Geraldo Alckmin. Na viagem, entre os principais temas que Lula deve discutir com os líderes da América do Sul estão saúde, tecnologia, comércio, energia e ciência. Segundo o secretário para as Américas do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Michel Arslanian Neto, o presidente Lula e o colega argentino Alberto Fernandes deverão firmar um acordo de cooperação em ciência, tecnologia e logística, envolvendo as estações dos dois países na Antártida. É um reforço, compartilhamento de informações colhidas por ambos os programas. Então, é um pouco dentro desse espírito de retomar uma dinâmica de maior proximidade, estreitamento nos vários campos da relação, que nos últimos anos, a gente não pode dizer que uma relação como com o Brasil e a Argentina, que é tão densa, tão forte, ela não se pode dizer que ela esteve paralisada, porque isso é errado, mas que claramente é uma relação que esteve subaproveitada e agora há um espírito de urgência e de retomar essa relação e colocá-la em marcha forçada, no sentido positivo, nos vários campos estratégicos que nos unem. O embaixador Christian Vargas, coordenador dos assuntos relacionados à OEA, junto ao Itamaraty, lembra que as discussões entre Brasil e Argentina também envolvem outros temas, como a integração energética. Há certamente uma discussão muito intensa na CELAC sobre integração energética, né? E o aproveitamento que a região pode ter, né, dado o seu perfil, né, já das suas matrizes energéticas no contexto da transição energética global, por exemplo. Essa é uma discussão muito atual no mundo e que impacta investimentos e desenhos de programas industriais, e a região está muito bem posicionada para isso. Essa discussão, inclusive, eu acho que nós entendemos que com a volta do Brasil por um mecanismo é um dos temas que tende a ganhar impulso, junto com a questão do combate à mudança do clima, mas o tema da energia e da transição energética certamente tende a ganhar atração. Existe ainda a expectativa de encontros de Lula com Nicolás Maduro e com o chefe do regime cubano, Díaz-Canel.
Roberto Mota, importante manter boa relação com o nosso país vizinho. O Uruguai é o próximo a ser visitado por Lula depois da Argentina. Enquanto isso, Alckmin fica de presidente interino por aqui. Pois é, o Brasil vai participar dessa cúpula de países latino-americanos e caribenhos, falar sobre uma moeda comum para reduzir a dependência do dólar. Olha, o pouco que eu sei de economia, para mim isso não faz sentido nenhum. Você reduz a dependência do dólar fortalecendo a sua economia e as outras economias, né? Como é que você fortalece uma economia? Com liberdade de mercado, política fiscal e monetária responsável, enxugamento de gastos do governo, redução de impostos e, principalmente, segurança jurídica. É assim que você reduz a dependência do dólar. Não adianta criar uma moeda comum onde os outros países que participam dessa moeda comum têm economias em frangalhos, como é o caso da Argentina, ou em total desastre, como é o caso da Venezuela. Disseram que a pauta desse encontro vai ser saúde, tecnologia, comércio, energia e ciência. É uma pauta genérica que serve para qualquer encontro. Nós ouvimos aí um embaixador dizer que é preciso retomar uma dinâmica de maior proximidade, né? De novo, a Argentina é um país à beira de um colapso econômico. É difícil entender qual é o benefício dessa dinâmica de maior proximidade. E aí vem esse assunto da integração energética. Eu não sei muito bem o que significa isso, né? Só vou lembrar daquele incidente em que a Bolívia, do gasoduto Brasil-Bolívia, né, deixou de nos vender, diminuiu o volume de gás, ou ameaçou diminuir o volume de gás vendido ao Brasil, porque a Argentina tinha entrado na história oferecendo um pagamento maior. E aí houve até uma questão de saber se isso tinha ou não violado os termos de contrato entre o Brasil e a Bolívia. Então, me parece que essa é uma agenda apenas política, né, para criar um fato político sem muito resultado prático em mente. Fábio Pepena, é uma agenda política ou é possível que tenhamos algum resultado prático econômico para esses países? Não, Roberto tem razão, essa última parte, de fato, é também, claro, uma agenda política. Agora, é uma agenda que vai tratar de muitos temas importantes. Então, vamos lá. O mais vistoso de todos aí, por tudo que a gente leu e ouviu nesse último dia, é a questão da moeda única, né? Principalmente aqui no Mercosul e mais ainda particularmente entre Brasil e Argentina. Veja, eu tenho lido muitas críticas extremamente assodadas em relação a isso. Esse é um assunto que pode começar a ser discutido sem que isso signifique a implantação dessa moeda amanhã depois. Vamos, inclusive, recordar que lá na Europa, a integração europeia começa lá atrás com o CECA, o Tratado da Comunidade Europeia do Aço e do Carvão, e do Aço, em 1951, evoluído para o Tratado de Roma em 1957, que integrou aí nesses temas, né, Alemanha, Itália, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. E isso foi evoluindo até então a criação do euro em 2000. Então, veja, é óbvio que as economias aqui da América do Sul, elas são muito assimétricas. Não há nenhuma viabilidade hoje em se criar uma moeda que possa ser usada por argentinos e brasileiros, embora a gente tenha sempre que fazer a ressalva que essa não seria uma moeda que substituiria o real e o peso. Não seria uma moeda para você ir na padaria comprar o pãozinho, mas seria sim uma moeda para que aquelas empresas, aqueles personagens que, por exemplo, transacionam trigo, teriam, então, uma moeda comum em vez de usar o dólar, né? O dólar ficaria nas suas economias preservados para outras coisas. Então, o sentido seria esse. E eu acho que a proposta, a ideia que foi, inclusive, discutida lá atrás, defendida pelo então ministro Paulo Guedes, ela pode ser conversada, ela pode começar a ser discutida agora, mas ninguém sabe exatamente quando e se de fato ela será implantada.